Olá pessoal, eu sou Sérgio, procurador federal, professor de Direito da Universidade da região de Joinville, das disciplinas de Direito Penal e Direito Militar, e fui convidado pelos professores Ricardo e Séfara, do Direito em Tela, para falar sobre terrorismo. Portanto, essa análise sobre o tema do terrorismo, a gente vai analisar muito rapidamente dois aspectos que são importantes, tanto o aspecto sobre a sua face legal, quanto o aspecto fático da real possibilidade do Brasil vir a ser vítima ou sofrer atos de terrorismo. Primeiramente, sobre o aspecto legal, existe uma definição de terrorismo? É o ponto de partida. Bom, a concepção razoavelmente aceita daquilo que vem a ser terrorismo é de que atos terroristas são aqueles atos criminosos praticados contra as instituições estatais com o objetivo de causar pânico à sociedade, seja por inconformismo político, seja por divergências ideológicas ou extremismo religioso. Pouco importa, esse é um consenso mais ou menos aceito sobre terrorismo. Entretanto, não existe uma definição legal ainda, nem no Brasil, nem perante os organismos internacionais, acerca daquilo que vem a ser considerado como terrorismo, em razão da dificuldade da sua conceituação. Por exemplo, se perguntar para os israelenses, eles vão considerar que os atos dos palestinos de esfaquear a população civil no meio da rua, ou de pegar o carro em via pública e jogar contra a população civil israelense, ou explodir bombas em ônibus israelenses, aquilo é um ato de terrorismo. Se fizer a mesma pergunta para os palestinos, eles vão dizer que aquilo são meros atos de resistência contra a ocupação considerada ilegal pelos palestinos daquela parte do território palestino. Portanto, existe uma dificuldade muito grande de chegar a um consenso sobre o que vem a ser ato de terrorismo, o que não impede que existam várias normas nacionais e internacionais obrigando os países tomarem providências contra esses atos de terrorismo. Por exemplo, a Organização das Nações Unidas possui várias resoluções determinando que os países se obriguem a combater o terrorismo, seja congelando os ativos financeiros daquelas pessoas ou instituições ou países considerados como suportadores de terrorismo, seja impedindo que pessoas se escondam no seu território ou pratiquem de qualquer maneira a lavagem de dinheiro por meio das instituições nacionais. No âmbito, inclusive, da Organização dos Estados Americanos, em 2002 foi celebrado o Tratado Interamericano contra o Terrorismo, assinado em Barbados em 2002. O Brasil é signatário, se filiou a esse tratado em 2005. Lá também não existe uma definição de terrorismo, mas mais uma vez, aqui no âmbito das Américas, se obriga os países a tomarem essas providências. No Brasil, não existe ainda uma legislação específica sobre terrorismo, apesar de existirem várias leis nacionais que tratam do terrorismo, ou pelo menos fazem menção ao terrorismo. Por exemplo, a Lei 7.170, a Lei de Segurança Nacional, faz menção ao terrorismo, no seu artigo 20. A Lei dos Crimes Hediondos, 8.072, que regulamentou o artigo 5º, inciso 43 da Constituição, também falam sobre terrorismo, apesar de não definirem terrorismo. A Lei 12.850, que traz mecanismos de investigação contra organizações criminosas, também faz referência ao terrorismo, sem definir o terrorismo. Atualmente, a posição atual, em fevereiro de 2016, é a seguinte: existem várias propostas legislativas para definir aquilo que vem a ser terrorismo no território nacional. A mais avançada atualmente é um projeto de lei que veio da Câmara, foi modificado pelo Senado no final de 2015 e retornou para a Câmara, agora no final de 2015, para apreciação em 2016, para posterior sanção presidencial. Mas nem se sabe ainda se esse projeto vai andar ou não, porque a Câmara havia feito essa proposta de definição de terrorismo sem possibilidade de alcançar os chamados movimentos sociais. Já o Senado modificou esse projeto e possibilitou a inclusão dos movimentos sociais também extremistas nessa conceituação. Portanto, nada indica que a Câmara vai aprovar esse projeto, já existem substitutivos na Câmara, portanto é possível ainda que o Brasil fique sem uma legislação específica. O que é necessário, respeitando os entendimentos em contrário daqueles que dizem que o Brasil não precisa de uma legislação antiterror, primeiro porque o Brasil se obrigou na órbita internacional a criar essa legislação. E segundo também porque é muito diferente, por exemplo, tentar responsabilizar alguém que incendeia um ônibus em protesto contra o aumento da passagem de ônibus, o que é ilegal. As liberdades democráticas não permitem que se pratique atos extremos dessa natureza, mas é bem diferente responsabilizar alguém que queimou o ônibus por um inconformismo de aumento da passagem de ônibus e responsabilizar uma outra pessoa que, orquestrada com uma organização criminosa,
pretende desestabilizar instituições nacionais e causar pavor à população, incendiando ônibus como forma de demonstrar força e insinuando que o Estado teria perdido o controle da segurança pública. São situações muito diferentes que merecem tratamentos diferenciados. Não dá para simplesmente aplicar o artigo 250 do Código Penal, por exemplo, para alguém que comete atos de incendiar ônibus de forma combinada com organizações criminosas. O tratamento tem que ser muito mais severo porque a situação também exige muito mais grave. Portanto, esse é o cenário legal atual. Nós não temos, existem várias leis mencionando, mas nós não temos especificamente uma lei antiterror. E claro, prejudica, né? Prejudica a aplicação da lei. Prejudica porque no direito penal existe o chamado princípio da estrita legalidade ou reserva absoluta da lei e, portanto, mesmo que se faça menção a terrorismo, seria necessário se existir também uma legislação penal definindo o que é terrorismo. Na inexistência fica prejudicada a aplicação desses outros mecanismos legais existentes atualmente no Brasil. Esse é o cenário atual, legal ainda que resumidamente. O cenário fático, né? Portanto, existe a possibilidade do Brasil ser alvo de práticas terroristas, ou ser palco de atos terrorismos. Essa análise tem que ser dividida em dois aspectos. Primeiro, o Brasil sendo palco de atividades terroristas e o Brasil sendo alvo de atos terroristas. Nesse conceito de palco de atividades terroristas, significa que o Brasil seria usado como meio para práticas terroristas, não contra alvos brasileiros, mas contra pessoas, instituições, organismos internacionais que estejam no Brasil e esses terroristas, aproveitando-se dessas fragilidades nacionais, essa falta de habilidade no trato do terrorismo, se aproveitariam dessas brechas e praticariam atos terroristas no Brasil, mas não contra o Brasil. Isso é o que se chama de Brasil sendo palco de atos terroristas. Por exemplo, agora com as Olimpíadas, que se aproximam em 2000, agora já daqui menos de 200 dias nós teremos as Olimpíadas em 2016. É esperado que mais de 100 chefes de estados venham ao Brasil. Mais de 200 delegações de países vão estar com seus atletas aqui no Brasil, fora os turistas. Pode ser que terroristas que tenham a intenção de atingir alvos como França, Estados Unidos, Israel, Inglaterra e outros países se aproveitem das eventuais falhas na estrutura de segurança pública do Brasil para praticar atos terroristas contra essas pessoas que não são brasileiras e instituições que não são nacionais, mas aproveitando-se desse cenário. Portanto, isso é bastante real, as autoridades públicas estão bastante preocupadas, especialmente com o fortalecimento do Estado Islâmico, que desde o final de 2015 para cá vem se fortalecendo, apesar de que agora já sofreu várias baixas e sua estrutura está bastante comprometida, mas com essas retaliações que o país vem fazendo contra o Estado Islâmico, especialmente no Iraque, as preocupações aumentaram-se ainda mais. No Brasil, só para você ter uma ideia, as Olimpíadas vai se aproveitar, o esquema de segurança das Olimpíadas vai se aproveitar de tudo aquilo que vem sendo feito no Brasil desde 2012, com os grandes eventos, né? Desde a Rio+20, desde a Jornada Mundial da Juventude da Igreja Católica, quando o Papa veio ao Brasil, Copa das Confederações, Copa do Mundo, tudo isso vai se aproveitar, somar essas experiências agora para as Olimpíadas. São mais de 85 mil agentes de segurança só nessa estrutura de segurança, fora os centros interligados de comunicação para gerenciar e evitar essas práticas de atos terroristas. Portanto, é bastante real essa possibilidade do Brasil sendo palco de atos terroristas. E o Brasil sendo alvo de práticas terroristas, ou seja, o Brasil é possível, é concebível que o Brasil venha a ser um alvo prioritário de atos terroristas contra instituições brasileiras, contra agentes brasileiros. Essa é uma outra grande discussão também. Alguns dizem que não, mas analisando a questão sem inclinações ideológicas ou políticas, a verdade é que sim, no Brasil existe a possibilidade real, por alguns motivos, resumidamente, que eu vou elencar aqui agora. Por exemplo, na Constituição brasileira, no artigo 4, está dizendo lá que o Brasil se rege nas relações internacionais pelos princípios da paz, resolução pacífica dos conflitos. Entretanto, no próprio artigo 4 está dizendo lá que o Brasil é contra o terrorismo. Está lá, expresso. O Brasil é contra o terrorismo. Portanto, o Brasil tem que se posicionar nessas relações internacionais contra o terrorismo. Tanto que agora a Lei 13.170 de 2015, mas que entrou em vigor agora em fevereiro de 2016, ela permite agora que o Brasil, por meio da Advocacia Geral da União, peça o congelamento de ativos financeiros de pessoas físicas ou jurídicas que sejam consideradas pela ONU, pelo Conselho de Segurança da ONU, como de alguma forma violando as leis internacionais.
Essa lei 13.070, ela não se aplica só para terrorismo, mas também para o terrorismo. É uma lei geral, é o Brasil se adaptando, portanto, a esses compromissos internacionais. Portanto, o Brasil tem que se posicionar. E no momento que ele se posiciona contra o terrorismo, ele pode despertar, por exemplo, as insatisfações dessas pessoas que se vejam atingidas. Nessa mesma linha, o Brasil vem pleiteando a sua inclusão no Conselho de Segurança da ONU, um assento permanente. O Conselho de Segurança da ONU é composto por 15 países, 5 com assento permanente e 10 rotativos. O Brasil quer um assento permanente. Quanto mais ele quiser influenciar na ONU, mais decisões polêmicas ele vai ter que tomar. Como atualmente ele vem tomando com missões militares em vários países, como Haiti, no Congo, por exemplo. Ou seja, quanto mais ele se aproxima dessas esferas de poder e mais apresenta suas tropas militares, ou comando, como é no caso do Congo, na África, comando brasileiro da operação de peace enforcement, de aplicar a paz forçada no Congo, mais eles gerem satisfação com aqueles que são atingidos. Isso pode, portanto, surtir o efeito contrário dessas pessoas que forem contrárias, atingidas, quererem atingir o Brasil por meio de atos terroristas. Esse é uma das situações que pode gerar esses atos de terrorismo. Uma outra situação, por exemplo, a questão do petróleo ou da aposta do pré-sal, como alguns mencionam. Todos sabem que foi descoberta uma grande quantidade de petróleo na chamada camada do pré-sal. Isso a 7 km de profundidade, 2 km de linha d'água, mais uns 5 km para baixo da chamada linha do pré-sal. Se tudo der certo, se o Brasil realmente conseguir fazer a extração de petróleo dessa camada, ele vai se tornar seguramente um dos 6 ou 7 maiores produtores de petróleo do mundo, ao lado de Venezuela, Arábia Saudita, Kuwait e outros países. Se tudo der certo, porque existem vários imprevistos ou vários entraves que podem acontecer e inviabilizar que o Brasil venha a ser capaz de extrair esse petróleo e consiga disponibilizar no mercado internacional. Para citar apenas algumas dessas situações, o preço do petróleo vem despencando vertiginosamente. Ele já chegou a patamares de mais de $100 o barril e hoje ele está no patamares de abaixo de $30. Isso por uma série de fatores. Um dos fatores é porque os Estados Unidos da América, um dos grandes consumidores, vem se dedicando há alguns anos à extração do gás de xisto. Apesar de todos os problemas ambientais que o fracionamento do solo causa para a extração desses gases, porque eles se dispersam na atmosfera, os norte-americanos continuam fazendo extração grande e suprindo suas necessidades. Com isso, existe uma sobra de petróleo no mercado internacional, faz o petróleo cair. Junto disso, agora no final de 2015, foram levantadas essas sanções econômicas contra o Irã. O Irã recebeu sanções econômicas das grandes potências em razão do programa nuclear que ele vinha desenvolvendo clandestinamente contra as resoluções da Organização das Nações Unidas. Essas sanções foram levantadas porque foi celebrado um acordo com o Irã e agora o Irã também irá disponibilizar petróleo no mercado mundial. O Irã é um dos grandes produtores. Agora, em janeiro de 2016, os países grandes produtores eles chegaram a um acordo que eles não vão aumentar a demanda de petróleo mundial, mas eles vão congelar a demanda nos termos de janeiro de 2016. Eles não querem reduzir também, porque eles querem tornar fácil o acesso ao petróleo para competir com outras fontes energéticas alternativas, mas vai continuar no mesmo patamar. Ora, se continuar no mesmo patamar, com o ingresso do Irã agora também vendendo petróleo, a tendência é que o petróleo despenque ainda mais esse valor. O que tem isso a ver com o nosso pré-sal? Tem tudo a ver, porque a extração desse pré-sal envolve altíssimos custos. Apesar da Petrobras dizer que vem conseguindo fazer essa extração do pré-sal com menos de 50% do valor que os seus concorrentes fazem, isso também tem que ser verificado melhor, que a Petrobras vem perdendo a credibilidade de uns tempos para cá, mesmo que ela consiga fazer a extração com preços competitivos ainda no mercado, o fato é que os lucros serão menores. A Petrobras vem passando por sérias dificuldades em razão dessa operação Lava Jato, que revelou uma série de corrupções no órgão, ou seja, já houve uma sangria enorme das contas da Petrobras, ela está com a capacidade de financiamento quebrada, não só pelos atos de corrupção, mas também por falsear os seus balanços, por ter demonstrado toda essa falta de governança no seu interior. Isso gera que os investidores deixem de investir, as ações da Petrobras caem e ela fica mais prejudicada financeiramente, ou seja, não só pelos atos de corrupção, mas também como pela sua queda do valor das suas ações no mercado. E afora também as ações internacionais e nacionais também, que os investidores vêm ajuizando contra a Petrobras por causa de tudo isso, que elas enganaram os seus investidores, portanto tiveram prejuízos enormes. Se essas ações judiciais forem julgadas procedentes,
a Petrobras ainda terá que arcar com grandes indenizações, o que vai abalar ainda mais suas finanças. O que tem a ver isso com a extração de petróleo? Também tem tudo. Porque no regime atual, do governo atual, estabeleceu o regime de partilha da exploração do petróleo. Ou seja, era o regime de concessão, se dava para uma empresa, ela extraía o petróleo, pagava os percentuais para o Brasil e revendia. Agora não, foi modificado o regime de partilha. E pelo regime de partilha, a Petrobras tem que obrigatoriamente participar de toda e qualquer exploração do pré-sal no nosso território. Daí vem a questão, como que ela vai conseguir investir nessa produção de pré-sal nos próximos leilões, se ela não consegue nem pagar suas contas? Portanto, essa extração de petróleo do pré-sal, por mais que eventualmente seja muito sofisticada e muito produtiva, como diz a Petrobras, vai ficar atravancada em razão da falta de possibilidade da Petrobras participar de todos os leilões. E se ela não participar, ninguém vai mais poder participar. Apesar do governo atual ter sinalizado agora nas últimas semanas que talvez modifique esse sistema de partilha. Ou seja, se tudo correr bem e nós conseguimos realmente extrair, sim, seremos grandes produtores, mas isso não está muito bem desenhado no cenário. Um outro grande problema ainda para que nós nos tornemos grandes produtores é porque agora no final de 2015 também, em dezembro de 2015 na França, foi realizada a COP21, foi a Convenção do Clima da Organização das Nações Unidas. E lá foi estabelecida como uma das metas a descarbonização do mundo até o final do século. Isso significa que o mundo agora tem uma meta, e uma dessas metas ambientais é exatamente parar de utilizar combustíveis fósseis. Por mais que os especialistas digam que nos próximos 20 ou 30 anos a demanda por petróleo ainda vai crescer e, portanto, está assegurada a necessidade do petróleo, é claro que agora, como se tem uma meta estabelecida pela ONU, com consenso dos países, as outras alternativas como eólica ou energia solar vão acabar se tornando cada vez mais competitivas e, portanto, pode ser que aquilo que seria um pote de ouro do Brasil, o petróleo, acabe se tornando sem tanto valor significativo. Ou seja, pode ser que a era do petróleo acabe antes mesmo que as jazidas de petróleo se esgotem. Da mesma forma, como dizem alguns, que a idade da pedra acabou, não foi por falta de pedra. Ou seja, nós vamos ficar com um mico na mão, talvez, e ainda com uma peste internacional de ser um grande poluidor internacional. Mas se tudo der certo, vamos pensar positivo, e realmente o Brasil conseguir ser um grande produtor, em parceria com seus outros 6 ou 7 concorrentes internacionais, nós vamos ser grandes produtores, sim. Isso pode gerar descontentamentos internacionais e atos de terrorismo contra o Brasil. Quem diz que existe essa preocupação não sou eu. A Marinha Brasileira, por exemplo, está desenvolvendo o ProSub, Programa de Submarino Nuclear Brasileiro, exatamente para patrulhar a área da chamada Amazônia Azul, que é essa área oceânica onde estão as jazidas de petróleo. Portanto, existe um sério risco de atos de terrorismo, seja para simples sabotagem, ou seja por inconformismo de questões geopolíticas que possam promover atentados contra o Brasil. Portanto, existe essa possibilidade. Quem diz isso não sou eu, é o próprio governo brasileiro. Um outro aspecto também relevante isso para que o Brasil possa se precaver contra atos terroristas é porque o Brasil é um dos, talvez, pouquíssimos países do mundo que tem um excedente hídrico que causa cobiça internacional. 12%, para ser bem conservador, segundo alguns indicam, pelo menos 12% de toda a água mundial, águas de superfície, água doce superficial, está no Brasil. Alguns especialistas brasileiros estimam que isso está a mais de 20%. Ou seja, por mais que todo o planeta seja coberto por 2/3 de água, somente uma pequena porção dessa água é chamada de água doce, água fresca, que pode ser utilizada sem processo de dessalinização. Se considerar que essas águas de superfície, grande parte estão nos árticos, congeladas ou em águas subterrâneas, esse percentual hídrico que o Brasil dispõe, o percentual se eleva muito mais. O que isso significa? Significa que, num espaço curto de menos de 100 anos, segundo dizem os especialistas, pode ser que os conflitos internacionais próximos sejam não mais pelo petróleo, seja pela água. A água é considerada o ouro branco do futuro. Pode ser que haja tentativas, portanto, de internacionalização, por exemplo, da área amazônica, onde se encontra grande parte dessa nossa oferta de água doce de superfície. Portanto, é mais um motivo para que o Brasil possa se preocupar com essa situação. Nem se diga que isso seria improvável. Com o regime de quebra de chuvas, mudanças climáticas mundiais e o desespero batendo nas pessoas que potencialmente podem ficar sem água,
Isso é uma situação bastante razoável de conceber que pode-se sim terrorismo de Estado, por exemplo, patrocinado por outros Estados, ou tentativas internacionais de se apropriar ou de gerenciar essa parte do território brasileiro onde ficam essas grandes bacias. Portanto, esses são apenas alguns dos aspectos fáticos pelos quais o Brasil deve se preocupar, sim, com essas práticas terroristas contra alvos prioritários brasileiros. Existem outros motivos, outros aspectos também, mas isso fica para uma outra oportunidade, fica para um outro bloco. No momento, essas são, portanto, resumidamente, são os aspectos principais. Recapitulando o que nós vimos aqui rapidamente, portanto, foram dividir a questão do terrorismo sobre o aspecto legal, se o Brasil tem ou não uma legislação específica sobre o terrorismo, o que vem a ser terrorismo, se na órbita internacional tem ou não uma definição sobre terrorismo, e analisamos também a parte fática, ou seja, analisar se faticamente, realmente, se existe ou não a possibilidade do Brasil ser alvo de práticas terroristas, ou nessa condição de alvo, ou na condição de palco para práticas terroristas contra outras instituições ou países. Mais uma vez, obrigado. Espero um novo convite do Direito em Tela para voltar a fazer um novo bloco sobre esses temas.